Shalom pessoal, paz a todos, bem-vindo ao canal Princípio Certo. Pessoal, estou aqui com um pouquinho do Minuto da Física, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez você tenha essa dúvida, essa coisa na sua cabeça. Eu vou ajudar um pouquinho do que eu penso e gostaria da opinião de vocês. Vamos a um pouquinho do vídeo? Todos conhecemos a gravidade como sendo a razão pela qual os objetos caem, mas ela é muito mais que isso. Gravidade é uma força atrativa de longa distância entre todos os objetos com massa. É o que nos impede de cair para fora da Terra, é o que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol e é o que fez com que o próprio Sol se formasse há 4,5 bilhões de anos. É incrível pensar que todo objeto com massa atrai qualquer outro objeto no universo, o que significa que seu cachorro, a Terra e um buraco negro na galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, são todos atraídos gravitacionalmente a você e você a eles. No século XVII, Isaac Newton descobriu que a intensidade da força gravitacional diminui proporcionalmente ao quadrado da distância entre dois objetos, ou seja, estando 2 vezes mais longe, a gravidade terá somente 1/4 da intensidade. Ele também descobriu que a intensidade da gravidade é proporcional à massa dos objetos em questão. Quanto mais massa tem um objeto, maior a força gravitacional. Bom, vocês viram ali, pessoal, que ele disse, quanto mais massa, maior força gravitacional, né? Pessoal, é isso que eu nunca entendi, não é por falta de estudo, mas é uma coisa, eu vou explicar por que eu nunca entrou na minha cabeça. Por quê? Porque é algo que não pode ser reproduzível, é algo que não pode ser mensurado, algo que não pode ser observado, é algo apenas que Isaac Newton disse. Então o que acontece? Você pode pendurar algo aí numa linha que não vai exercer força, né, lateral. Você vai pendurar numa corda algo com toneladas e toneladas de massa, né? Algo de aço. Você pode pendurar uma bola de 2 toneladas e você colocar do lado uma bolinha, um aço de uma bolinha do tamanho de uma bola de golfe aí, você vai ver que se tiver um espaço entre elas, não vai haverá força que atraia, que esses dois corpos se atraiam. Indiferente da quantidade de massa, não existe atração. É por isso que fica uma coisa muito difícil de você acreditar. Você só vai acreditar na teoria, na ideia, na cabeça, nos livros escolásticos. Mas não existe nenhum experimento que mostre dois corpos se atraindo, a não ser pelo magnetismo. O magnetismo, sim, é uma força que age como atração, né? É uma força de atração contínua ainda, né? Algo que vai se unir, vai chegar e vai se grudar, né? Como um ímã, como algo magnético, né? Força eletromagnético, tem um ímã magnético, tem um ímã, né, que a gente conhece, que tem forças magnéticas, mas algo assim como uma madeira, né? Um tronco de árvore, por exemplo. Um tronco de árvore cai, gruda na terra? Vamos dizer gruda na terra. Mas qual é a força que puxa ele para baixo? Eu quero mostrar para vocês que essa força, ela é fictícia, ela não existe. É uma força que, como que algo gruda, um tronco de árvore seco, que não existe nem umidade, vamos dizer assim, uma madeira seca. Eu vou tirar a água da equação aqui para ficar mais lógico ainda o raciocínio. Um tronco seco, onde não existe magnetismo de jeito nenhum, ela vai ser, ele supostamente aqui nessa teoria, ela vai ser atraída para baixo, né? E existe algo, uma outra força, uma lei que explica tudo, sim, eu vou mostrar. Matematicamente, a gente pode descrever a densidade dessa maneira, ó. A densidade é igual à massa de um material dividido pelo seu respectivo volume. É muito importante lembrar que, geralmente, a massa é dada em gramas e o volume em centímetros cúbicos, tá certo? Sendo assim, quando você efetivar esse cálculo, você vai obter aí a unidade da densidade em gramas por centímetro cúbico. Dessa maneira. Então, aqui, por que ele diz que geralmente é por gramas? É porque existe também a densidade no material líquido, né? Daí seria por ml. Mas você veja aqui que aqui é algo plausível.
algo mensurável, algo observável, algo reproduzível. Isso faz parte do seu cotidiano. Aqui então se explica o peso, né, a massa do material mais denso, né, que seria um ferro, por exemplo, uma bola de ferro, ela vai ser mais densa, por isso ela vai ter, né, uma velocidade maior na queda. Né? Um material mais leve, por exemplo, um isopor, ela vai ter mais volume, porém menos massa. Aí então se aplica, todo se enquadra, tudo fecha certinho, não tem espaço aqui, ó, dentro da densidade dos materiais, não existe um espaço para você introduzir uma lei mágica de atração. Por quê? Se você quiser colocar dentro dessa densidade uma lei a mais, que seria uma lei de atração, ela não existe, ela é irreal. Dizer que a Terra está atraindo essa massa não é verdade. Por quê? Porque tem algumas coisas que tem massa, né? Tem massa, um pássaro tem massa. Por que ele consegue voar? Como que ele vence essa força mágica, né? Mas como que eu posso explicar? Ele mostra que esta teoria de gravidade, uma força puxando, uma massa puxando a outra, não é real. Como eu dei a explicação antes, eu falei sobre você pendurar algo muito denso e do lado de algo muito denso, os dois não vão se atrair. Não existe isso. Um balão de gás, porém, tem massa. Tem pouca massa, mas tem. O que acontece? Ele flutua, né? Ao contrário por quê? O que acontece? Qual é a lei? Essa lei mágica e misteriosa que ninguém consegue explicar é algo que só existe na ideia. Eu vou colocar mais uma explicação aqui, uma tentativa de uma explicação científica. Aqui vocês vão ver ele colocando ali uma explicação. Ó, assim que eles explicam a teoria. Olha o que acontece. Bom, vocês viram ali que é uma explicação falida, tá? Falida da lei de atração. Por quê? Porque primeiro, se os planetas girassem ao redor do Sol, todos iam ter que grudar no Sol, né? Mas daí eles dizem que tudo está caindo, por isso que ele não alcança. Mas então eles criaram. Veja que eles criam uma teoria, uma tese, para explicar o que eles não conseguem explicar. Porque essa teoria de uma força, primeiro que ele age uma força nos corpos ali, para girarem ao redor daquele primeiro corpo maior. Que aquele corpo não está atraindo nada. Não está atraindo. Apenas aqui um tecido está fazendo um trabalho, né, de queda. Isso é lógico que as coisas vão cair. Mas a força que ele exerceu é que fez girar ao redor. Se ele não tivesse exercido força, o corpo ia cair direto para aquilo. Então só vai passear ao redor aqui, girar ao redor, pela força exercida dele. E logo, o que? Vai se unir aquele corpo, né? Por causa do tecido, né? Então, essa lei frustrada aí que tudo está girando ao redor, confinado a girar eternamente, como tem girado aí milhões e milhões de anos, é uma tentativa aqui muito frustrada do que é a realidade, né? Vamos mais uma outra explicação que eu gostaria. Aqui ele vai falar bastante sobre o campo elétrico, né? O magnetismo. Eu vou dar só um pedacinho, só uma parte que eu quero que ele explique. A gente às vezes nem gostaria de ver, né? Mas o fato é esse, né? A gente não ouve os campos elétricos quando são gerados e assim por diante, né? Então esse pequeno vídeo aqui pode ajudar a gente então a entender este aspecto. Essa é a primeira lei. É a primeira lei do eletromagnetismo. Densidade de carga elétrica dá origem a um campo elétrico
de tal forma que a densidade ela é proporcional a taxas de variação do campo elétrico. Lei física é isso. Mas acontece uma coisa curiosa. Aqui eu recortei um pedacinho aqui do canal Professor Terra Plana, porque esses materiais são muito difíceis de encontrar. Primeiro que essa nossa teoria, né, o que nós acreditamos, é ocultada. Aí você vai procurar aí, você não acha. É muito difícil. Mas aqui um pedacinho do professor aqui, você vai ter uma noção do que eu estou querendo falar. Sobre o movimento da Lua, do Sol e das estrelas, que é do nosso dever questionar. Ó, aqui a questão sobre o que eu estava falando, sobre a gravidade, né? Então vocês vejam que este peão aqui, magneticamente aqui, estando magnético, ele está confinado numa altura. Tanto é que ele vai colocar um copo aqui, um pouquinho atrás aqui você vai ver um outro experimento que mostra algo rodando uma superfície, acima de uma superfície, girando, gravitacionando, entendeu? Essa gravidade aqui, ó, isso aqui é observável, isso aqui é reproduzível, isso aqui é mensurável, né? Rapidamente passa aqui, mas porque na verdade o vídeo aqui em si não está querendo falar simplesmente disso, somente disso, mas sim de um todo, né? O movimento da Lua, do Sol e das estrelas, que é do... Ó, vocês estão vendo que algo está gravitacionando em cima da mesa, magneticamente, então vocês verem que aí sim há um confinamento, aí sim há algo que explica como não cai, também como não voa longe do espaço. Algo está girando. Nosso dever questionar e corrigir essas afirmações. Veja o seguinte, tudo esse balaio de gato, vou dizer assim, que é a suposta ciência cria, é para o quê? Para demonstrar um outro sistema, né? Um sistema solar aí, e vocês viram que não pode ser reproduzível. Então não é ciência, é apenas uma teoria mal fundamentada. Por quê? Porque nesse modelo aqui, tudo pode ser reproduzível. Até inclusive vocês viram ali algo girando, girando ali em cima, algo, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, algo aqui, ó, o poder magnético, né, influenciando aqui, deixa eu ver, aqui ó, algo girando aqui, olha o movimento reproduzido continuamente. É do nosso dever questionar e corrigir essas afirmações. Alguns... Então coisas assim, que é algo que pode ser reproduzível, né? Por que eu dou mais crédito ao modelo Terra plana? Porque tudo isso pode ser reproduzido, né? Tudo isso é observável, né? É algo que fica muito... O vídeo aqui, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição, que é muito difícil de você encontrar. Começa do zero novamente. Quando você olha para os raios crepusculares atravessando as nuvens sobre um lago ou um avião, por exemplo, os ângulos dos raios acabam na fonte de luz real que está logo acima das nuvens. Em muitos... Eu sei que aqui é um vídeo que fala sobre várias coisas, né? Mas um deles é o magnetismo, é o que nós estamos falando, que eu estou querendo falar, que a gravidade na verdade é só na ideia, e o magnetismo é algo que pode ser observável. Aqui, claro, ele vai falar sobre o Sol, então tem várias outras coisas que envolve, né? Não é o que eu quero falar aqui no momento, mas é algo que dá para ter noção. Aqui temos no vídeo do nosso amigo aqui. Ai, que bichinho lindo! Então, com o canal aí vocês conhecem o Manual do Mundo aí, vocês vão ver que um experimento simples dele mostra algo vencendo a gravidade suposta, né? A gravidade aí, algo levitando, confinado magneticamente. Então, o magnetismo é algo que pode ser reproduzido, observável, mensurável, né? Então, beleza, positivo, né? Agora, algo que você só existe na sua cabeça, fica muito difícil de nós acreditarmos.
Esse aqui é o tal do levitron, bichinho. Um ímã empurrando por baixo, o ímã de cima repelindo também, e a gravidade puxando para baixo. A gente consegue esse equilíbrio, porque já uma coisa que você tem que guardar desse vídeo é que o que dá estabilidade para ele é o giro, tá? Giro sempre dá estabilidade. É uma coisa que eu sempre sonhei. Ali, inclusive, no vídeo até ele fala a gravidade puxando para baixo, né? Mas a densidade também está puxando para baixo. A densidade do... Se vocês lembram do cálculo lá atrás, o peso, a massa, né? Isso é a densidade. Então, porque se tem a densidade, por que querem colocar algo que você não pode medir? A densidade você pode medir, a densidade você pode calcular, a densidade funciona. Agora a gravidade só na nossa cabeça que existe. E algo que eu queria questionar com vocês também, eu supostamente, um pouquinho aqui, deixar esse vídeo um pouquinho mais longo, né? Mas algo que eu gostaria de questionar, algo que não entra na minha cabeça também, algo que vocês vão observar, é sobre a gravidade suposta puxando a água, né? Você acredita aí no... Aqui eu vou continuar com mais um pouquinho da explicação do professor, que eu achei muito propício para esse vídeo. Sendo feito aqui é simplesmente aplicar esses algoritmos e construí-los em cima de uma construção física para tornar o conceito não apenas uma possibilidade real, mas considerando o fato de que a astronomia moderna já está mudando para o modelo plano. No modelo do universo elétrico, este modelo eletromagnético plano é muito melhor explicável e demonstrável do que a hipótese atual, que é o universo newtoniano ou einsteiniano. Em suma, o argumento de que não existe um modelo plano e que eles não podem trabalhar em base dele está fora de qualquer hipótese. O ônus da prova agora está em ambos os campos para verificar empiricamente qual deles está correto. Como exigir dos torcedores da bola molhada giratória que provém empiricamente que o Sol está a 93 milhões de milhas de distância e uma bola ardente de plasma provar na verdade ser uma projeção eletromagnética? Impossível. Porém, na Terra plana é completamente lógico essa possibilidade. E como temos recebido a desculpa de que a análise espectral mostra hidrogênio e hélio, isso não será contado, já que a luz do Sol está interagindo com as camadas superiores da atmosfera. A postular que não só a Terra está girando a 1000 milhas por hora e revolvendo a 67 mil milhas por hora ao redor do Sol, mas a Terra, o Sol e o Sistema Solar inteiro, como um todo, estão rodando simultaneamente ao redor da Via Láctea a 500 mil milhas por hora. Além disso, a galáxia inteira, com a Terra, o Sol e o Sistema Solar, estão também disparando simultaneamente a 670 milhões de milhas por hora pelo universo para longe de um Big Bang no início dos tempos. Isso aí eu procuro, eu quero falar sobre as marés, mas quando eu me deparo com as coisas assim, eu não consigo ficar sem passar para vocês os absurdos que é afirmado. Ele disse: a teoria dos 3, agora 4 movimentos da Terra e a subsequente relatividade é o resultado de tentar encobrir uma mentira com a outra. Eles dizem que enquanto rodopiamos em Londres à razão de quase 11 milhas por minuto, estamos atirando pelo espaço ao redor do Sol a quase 20 milhas por segundo.
e o próprio Sol se move ao redor de um ponto no espaço a imensa velocidade de 150 milhões de milhas por ano, puxando consigo nossa pobre Terra à velocidade acrescentada, a distância que nos separa do Sol. E nesse enlouquecedor turbilhão de movimentos, eles tentam aplicar trigonometria esférica de Euclides para localizar distâncias, dados que foram tensionados por Euclides para determinar pontos fixos somente, resultando daí apresentarem cálculos desvairados que foram promovidos dogmaticamente sobre um mundo ingênuo, mas que são tão infalíveis quanto os enunciados de Borgia. Quando Einstein introduziu pela primeira vez sua teoria da relatividade ao mundo, ele usou a miúde a analogia de um vagão deslizando ao longo da rua como uma ilustração. O que queremos dizer com movimento relativo, declarou ele numa palestra na Universidade de Princeton. Em sentido geral, é perfeitamente claro a todos. Se pensarmos num vagão se movendo ao longo de uma rua, sabemos que é possível falar do vagão em repouso e da rua em movimento, tanto quanto falar do vagão em movimento e da rua em repouso. Essa, contudo, é uma parte muito especial das ideias envolvidas no princípio da relatividade. Gerhard Rickson diz: seria divertido se lêssemos isso num jornal burlesco, mas quando o professor Einstein o diz numa palestra na Universidade de Princeton, não se espera riso de nós. Essa é a única diferença. É bobo, mas não... Pois é, pessoal, eu vou ver se consigo achar aqui para colocar para vocês sobre como pode, eu fico me questionando como pode dizer que a gravidade da Lua é que exerce uma força sobre os oceanos, criando assim as marés, né? Eu fico questionando, só um minutinho aqui. Aqui é um lugar que eu conheço muito bem lá em Porto Alegre, né? Que eu viajo para lá sempre. Eu viajo para as praias lá. E a questão sobre as marés, né? Que eu vejo que o mar sobe, tem a maré, né? Vocês sabem que eu tô falando da maré. Dizem que é a gravidade da Lua que puxa as águas, né? Uma coisa, a gravidade empurra para baixo, mas puxa também para cima, né? Algo estranho. A gravidade da Lua, a Lua puxa. Puxa um oceano gigantesco, mas não me puxa eu, né? Assim como o filme da Lua. E aqui temos a Lagoa dos Patos. Eu não sei se vocês conhecem, ouviram falar. É uma lagoa gigantesca que existe no Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos é... Aí, como vocês podem ver, eu não sei se vai dar aqui nesse vídeo para ver a imensidão que é, né? Eu gostaria de fazer um questionamento. Se a Lua influencia nas marés, eu gostaria que respondesse uma coisa: por que a Lua não muda 1 centímetro sequer a Lagoa dos Patos? Olha o tamanho que é a Lagoa dos Patos, é gigante, pessoal, e ela não existe mudança de maré alta e maré baixa nenhuma na lagoa, né? Se fosse algo regido pela Lua puxando a água, deveria influenciar também na lagoa, né? Não, mas na lagoa não funciona isso. Daqui dá pra vocês verem melhor que não é uma lagoazinha do tamanho de um açude, né? Mas olha a imensidão de água que é a Lagoa dos Patos. Aí, geograficamente, se você olhar, é um oceano praticamente. E nem um dedo se muda, nada se muda em questão de maré alta e maré baixa. E nós temos a explicação lógica para isso, porque como acontece, né? O que não tem explicação é no modelo heliocêntrico. Beleza, pessoal? Eu vou acabar aqui esse vídeo para não deixar muito longo.
Deixe sua pergunta, deixe seu questionamento aí, deixe questões para nós estar analisando. Se inscreva no canal, dê seu joinha. E até o próximo vídeo.